tarde, alunos do nono ano, alunos e alunas. Vamos para mais uma aulinha do componente curricular Língua Portuguesa, do projeto Promova, Projeto Municipal de Valorização da Aprendizagem. Então, a última vez que eu estive aqui com vocês, nós trabalhamos um gênero do campo jornalístico, midiático, e nós vamos dar continuidade. Só que dessa vez nós iremos trabalhar com o gênero reportagem. A reportagem é um gênero jornalístico informativo, que o autor dá um tratamento mais aprofundado a um assunto, dando voz a outras pessoas e instituições que reconstroem as circunstâncias e as causas e explicam suas consequências. Então, é um gênero que amplia mais. Ao contrário da notícia, que é mais enxuta, a reportagem ela busca ampliar mais as informações sobre o assunto tratado. E, a princípio, é informativo, mas a gente, como leitor, tem que sempre olhar, analisar se por trás daquela informação também não existe uma opinião, ok? Então, vamos às habilidades que trabalharemos nessa aula de hoje. Quais são as habilidades que a gente busca que vocês adquiram? Então, produzir reportagem impressa com título, linha fina. Eu acho que esses termos já são do conhecimento de vocês, que são algumas das características da notícia que também aparecem na reportagem. A organização composicional, se ela vai ser expositiva, interpretativa ou opinativa. Então, temos que analisar, quando estivermos lendo a reportagem, se ela apresenta essas características. Ver também a progressão temática e o uso de recursos linguísticos compatíveis com as escolhas feitas e reportagens multimediáticas, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero, os recursos e mídias disponíveis, sua organização hipertextual e manejo adequado à norma padrão. Então, toda essa gama aqui de habilidades que é necessário que a gente, ao final dessa aula, a gente fique, né? Ou pelo menos dê início. Outra habilidade também é utilizar, ao produzir textos, recursos de coesão sequencial e referencial. Construções passivas, impessoais, compreendendo o discurso direto e indireto e outros recursos expressivos adequados ao gênero. Então, vamos explorar os objetos de conhecimento. Planejar a reportagem impressa e em outras mídias, considerando o contexto de produção, a recepção e a circulação do texto. Então, assim, a gente vai ter que ter em vista onde essa reportagem ela pode ser produzida, quem vai recebê-la, quem vai ser o consumidor dessa reportagem, o público-alvo dessa reportagem e onde ela circula, certo? Fazer uso de recursos linguísticos para garantir a progressão temática. Então, assim, ao produzirmos a reportagem ou ao lermos, observarmos como é que se dá essa progressão temática, como é que o leitor flui na leitura dele. Porque a progressão temática seria aquela leitura compreensiva, onde o leitor ele lê com calma e vai entendendo o texto progressivamente, que você observa que ele tem uma continuidade temática. Ainda objeto de conhecimento é um relato sobre um fato que seja do interesse do público consumidor daquela reportagem, porque assim como a notícia, vai ter gente que se interessa por algumas reportagens e outras não. Então, vai estar de acordo também com o público, né? Com as expectativas daquele público. Características da reportagem. Notícia versus reportagem. A gente observa algumas confusões em relação a esses dois gêneros, reportagem e notícia. Às vezes as pessoas acham que a reportagem é uma notícia distendida, né? Mas a reportagem é um gênero e a notícia é outro. Então, a reportagem, embora ela tenha esse diálogo com a notícia, ela não deve ser vista como uma extensão. É uma notícia maior. Não. A reportagem ela não se prende à cobertura de um fato. Ela apresenta um caráter noticioso e essa é uma das principais
diferença entre um gênero e outro. Ela não faz se prender ao fato, ela é mais ampla. A reportagem ela tem como objetivo informar a respeito de um assunto. Contudo, faz de maneira diversa da notícia, diferente da notícia, né? O assunto nem sempre está relacionado a temas do momento, pois pode tratar de um fenômeno social, um acontecimento produzido no espaço público, que são de interesse da coletividade, apesar de não ser atual, não necessariamente ser um tema atual, mas é de interesse de uma certa coletividade. Apresenta elementos que não são encontrados na notícia, entre eles levantamento de dados. Então, assim, o repórter, para que a reportagem fique bem completa, bem rica, bem informativa e também, de certa forma, por trás produz uma certa opinião, ele vai em busca de informações. Levantamento de dados, ele faz entrevista com testemunhas, se for o caso do fato. Ele busca especialista também naquela área. Então, o que ele puder trazer de informações, faz análise detalhada do fato, por menor, com detalhes, né, para que o seu leitor ele tenha o máximo de informações possível. Inclusive, ele pode até consultar documentos, né? Então, dessa forma, a reportagem resulta em um texto com relatos, com exposição, com exposições, com depoimentos, né? Então, dentro de uma reportagem você pode encontrar tudo isso, porque o repórter ele vai em busca para que o texto dele fique o mais completo possível. Pode aparecer também gráficos, fotografias, entre outros recursos. Por exemplo, se essa reportagem ela for vinculada no site de internet, ela pode ter um áudio, ela pode ter um trecho de um filme, ela pode ter uma música ou um trecho de uma música, vai depender da temática e também do público-alvo. E o veículo também, onde ela é divulgada, influencia muito. Então, assim, quando estivermos diante de uma reportagem, termos esse cuidado de observar como ela se dá em cada um desses veículos. As reportagens, elas são divulgadas em veículos variados, né? Como eu estava falando, jornais, revistas, sites de internet, programas de rádio ou de televisão. E o perfil desse veículo determina o tema a ser trabalhado, o grau de aprofundamento e os recursos complementares. Então, como gráficos, como fotografias, mapas, arquivos de vídeo, vai depender de onde ela é veiculada. Eu estava lembrando aqui, quando a reportagem ela é, por exemplo, naquele programa de domingo, matinal de domingo, Globo Rural, às vezes ela apresenta reportagens. Então, aquelas reportagens ali, que tomam uma parte bem considerável do programa, é voltada para o público que tem interesse, por exemplo, em temáticas rurais. E são bem ricas de imagens, principalmente de imagens, de depoimentos. Eu tive já de ver algumas, de assistir algumas e apresenta todo esse perfil aí, quando ela é vinculada na TV. Esse é um exemplo pessoal, porque quando vai para a revista, por exemplo, já é outras características. Quando está no livro didático, já apresenta. Geralmente o livro didático ele pega uma amostra, né, de vários exemplos de reportagem onde elas são veiculadas. Em geral, segue formas usuais da variedade urbana de prestígio em seu registro formal, mas dependendo do assunto e do veículo publicado, elas podem empregar expressões mais informais, mas a variedade usada é a linguagem de prestígio, a que a gente chama padrão, aquela que a gente vai estudar, vai aprender na escola, certo? Então, o nível de subjetividade do texto, da reportagem, pode variar. Algumas reportagens, elas procuram expor os dados de maneira mais neutra. Já em outras, a gente percebe a opinião clara de quem produziu, no caso do jornalista, né? Então, por isso que, como eu falei, a reportagem ela pode ter também, além desse cunho informativo, mas também de formar opinião.
de forma sutil, mas acontece. Analisar a linguagem utilizada pelos jornalistas nos diversos veículos de comunicação é fundamental. Então, eu como consumidor desse gênero, reportagem, é muito interessante que eu analise a linguagem até para que eu possa criar um juízo de valor em relação a essa variedade que nos é apresentada, no caso, a reportagem. E também ver, observar o que tem, que opiniões podem existir por trás daquela reportagem, que a princípio pode ser apenas informativa. É essencial para que o leitor se torne um leitor crítico, reflexivo, que ele, ao ler um texto, ele analise esses detalhes. As informações de um texto, elas precisam estar bem articuladas. Isso em qualquer gênero, não só nesse que está sendo trabalhado aqui, que é a reportagem. Para que haja um entendimento global e pleno do texto. Então, à medida que as informações elas estão bem encadeadas, bem articuladas, o leitor vai ter um conforto nessa leitura, vai compreender esse texto sem problemas, né? E existem mecanismos que são utilizados pelo autor para garantir essa articulação entre as ideias, entre as informações e os argumentos do texto. Temos aqui, por exemplo, a coesão referencial. Só para a gente dar um destaquezinho aqui ao tópico gramatical, né? Temos a coesão referencial, que ocorre quando um termo ou uma expressão que já foi citada no texto são retomadas por meio de outra. Então, a isso a gente chama de coesão referencial. Já a coesão, a boa compreensão do texto está se dando a partir desse processo de referencialidade. Voltar a falar de algo que já foi citado, certo? Para que o leitor vá fluindo na sua compreensão. Então, essa coesão ela pode acontecer quando eu retomo uma palavra que já foi citada no texto, mas por meio de artigos, ou então de um pronome, ou de um advérbio numeral. A gente pode fazer essa coesão referencial usando essas classes de palavras. Outra coisa que a gente também pode fazer dentro do nosso texto, para que exista esse entendimento global, para que exista uma fluição na compreensão desse texto, a gente pode se utilizar, por exemplo, antecipar algo que será dito, né? Eu vou falar de determinada coisa lá na frente do texto, mas eu já dou uma introdução para meu leitor, para que lá na frente ele já compreenda, porque já foi citado anteriormente, certo? Eu também posso omitir alguns termos que são facilmente identificáveis para o leitor. Por exemplo, chegamos cedo à cidade. Quando eu digo chegamos cedo à cidade, dá para entender que quem foi que chegou cedo à cidade, né? Eu omiti o nós, mas como nativo da língua portuguesa, eu entendo claramente que quem chegou foi nós, certo? Então, eu posso omitir termos que o leitor consegue identificar dentro da leitura desse texto. Eu posso fazer também a substituição de termos por sinônimos. Para não estar repetindo palavras, eu posso usar sinônimos de determinada palavra, determinada expressão, para evitar a repetição, não tornar o texto cansativo. Mas, se eu quiser dar ênfase a algo, eu posso usar a repetição. Eu quero que o meu leitor veja, entenda que eu quero dar ênfase àquela expressão, aquele trecho, então eu posso repetir com tranquilidade. Mais algumas informações aqui sobre o gênero reportagem. Tem uma linguagem clara, objetiva, usa a primeira ou terceira pessoa. As temáticas geralmente são sociais, políticas ou econômicas. Tem a função de informar, mas também por trás daquela informação, como eu já falei, pode existir também uma opinião que o produtor daquele texto está passando para o seu leitor, certo? Então, é aí que entra a questão do leitor crítico, né? Reflexivo. Olhar nas entrelinhas do texto. A abordagem do tema. O texto é mais elaborado, a abordagem mais complexa e extensa. Como eu já tinha falado, o repórter ele procura
deixar o texto dele o mais completo possível, para que o leitor fique bem informado sobre aquele determinado assunto ou sobre aquela determinada temática. Recursos de polifonia, além da voz do autor, existem outras vozes dentro do texto, como eu falei, a questão de o jornalista busca especialistas, pessoas que são como especialistas naquele assunto, que pode falar com segurança sobre aquele determinado tema, e coloca aquela voz lá dentro do texto dele, certo? Busca também entrevistas com pessoas que presenciaram, que vivenciaram, certo? Então ele vai colocar outras vozes para reforçar aquela sua fala dentro da reportagem. Existe então o equilíbrio entre discurso direto e indireto. E no final tem a assinatura do jornalista. Um pouquinho sobre a profissão. Quem quiser ser jornalista, pensa em ser jornalista, né? Então, o jornalista é o profissional que informa fatos à sociedade. Ele pode atuar em meios diversos da comunicação, como rádio, TV, jornal, revista, internet. Também é comum que os jornalistas trabalhem com assessores de comunicação, imprensa e, mais recentemente, agora nas mídias digitais, né? Tais como redes sociais e blogs. Então, é um vasto leque para o profissional, né? Então, ao final dessa aula, objetiva-se que vocês sejam capazes de refletir criticamente em meio à leitura e escrita do gênero reportagem. Então, o que faz o bom leitor é, na hora que ele está lendo, ele poder refletir de forma crítica sobre o que ele está lendo. E também, é claro, na hora que ele está produzindo, né? Pegar todas essas informações e ser capaz de produzir um bom texto. Conhecer a estrutura organizacional do gênero, reportagem, contexto de produção, o suporte e a circulação. Então, ao final, que vocês tenham esse conhecimento de como se estrutura a reportagem, qual o contexto de produção, como ela é produzida, para quem ela é produzida, onde ela é veiculada, onde ela circula. E compreender a reportagem como um gênero informativo, certo? A sua intenção maior é informar o leitor, sendo que desse cunho informativo eu também posso tirar alguma opinião, formar também a minha opinião. E aqui as referências. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho o gênero, né? E lembrar que aqui é o pontapé inicial, o estudo ele se dá através da pesquisa. Fiquei com alguma dúvida? Vou pesquisar, vou tirar minhas dúvidas de outra forma, com professores, através de livros, de internet. Lembrando que aqui é o pontapé inicial. Quer mais informações sobre o gênero? Vamos buscar. Então, obrigada e espero que vocês tenham gostado.